Dentro dessa contextualização de soltar e de desapegar, né, a gente também experimenta sensações no nosso corpo físico, no nosso corpo psicológico, no nosso corpo mental. Né? Psicologicamente, soltar, desapegar, ajuda a gente a reduzir a ansiedade e o estresse. De novo, voltando à metáfora do sapato apertado ou do relacionamento que não serve mais, quando a gente está preso nisso, a gente se torna uma pessoa mais ansiosa. A gente se torna uma pessoa estressada, muitas vezes a gente não sabe a origem, não sabe de onde vem, mas é daí. E a gente poder parar, olhar pra gente, identificar o que está acontecendo e resolver, às vezes pode ser um pouco doloroso. Às vezes pode ser um pouco confuso, que a gente não vai entender muito bem o que está acontecendo. Mas é necessário. É necessário para que a gente siga em frente. É como se a gente tivesse um monte de mochila, né, uma mochila nas costas cheia de pedras, às vezes. A gente precisa ir soltando isso, deixando para trás, porque essas pedras eventualmente já não edificam mais o nosso castelo, já não edificam mais o nosso caminho, já não permite que a gente cresça. Essas pedras estão fazendo o contrário. Elas estão ancorando a gente numa situação que a gente não quer mais. Então a gente abre mão e deixa ela passar, deixa ela acontecer. Então, psicologicamente, quando a gente libera, quando a gente desapega, né, é quando a gente experimenta também eventos de calmaria. A gente abandona a ansiedade, a gente abandona esse estresse. E espiritualmente, então, nem se fala, porque a gente limpa o nosso campo energético. A gente limpa, porque à medida que essas situações que a gente permite ficarem represadas vão ficando mais presas, elas vão ficando mais densas, elas vão puxando a nossa vibração para baixo. Então, à medida que a gente vai soltando ela, a gente vai limpando a nossa energia. E a gente vai permitindo que energia de vibração mais alta chegue na nossa vida. A gente começa a vibrar em outra sintonia. A gente começa a vibrar numa gratidão, a gente começa a vibrar numa felicidade, a gente começa a vibrar no amor, a gente começa a vibrar em harmonia. E é nesse momento que nós estamos vibrando alto que coisas boas acontecem. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, para que vocês entendam a importância disso acontecer. Parte da minha história é que eu terminei uma relação amorosa que eu tinha, e no momento que eu terminei essa relação, eu me senti completamente sozinho, porque todas as pessoas que eu tinha no meu círculo de amizade me abandonaram eventualmente porque já não fazia mais parte daquele ciclo, né, daquele grupo. E isso, no primeiro momento, me causou muita revolta e estranheza, porque eram pessoas com quem eu me dava muito bem. E, de repente, simplesmente pararam de falar comigo. Anos depois, quando eu comecei a trabalhar com os registros acásticos, isso foi em 2014, 2015, eu vim trabalhar com os registros acásticos já alguns anos depois, eu fui ressignificar essa situação toda. E é exatamente isso. Naquele momento eu estava apegado a essas relações. Mas essas relações me impediam de crescer. Porque essas relações que eu tinha, né, elas me ancoravam a uma situação passada que eu não era feliz. Elas me recordavam de uma relação em que eu não era feliz. E isso me impedia de crescer e de evoluir. Então eu tive, naquele momento em que eu senti esse abandono por parte daqueles vínculos que eu tive, né? Naquele momento que eu senti esse abandono foi quando eu tive o despertar violento. Mas ainda assim eu não acordei, eu vim acordar muitos anos depois. Então imagine você viver tanto tempo preso numa situação, né, que você de uma certa forma cultivava um rancor, uma dor, uma tristeza. E quando você pode se liberar disso, é tão incrível, porque hoje, de uma certa forma, com algumas pessoas eu voltei a conversar e somos outras pessoas, somos como se fôssemos outras pessoas conversando. E são pessoas incríveis. Porque eu descobri agora, desde um outro lugar,
né? Porque eu me tornei outra pessoa. Eu descobri pessoas incríveis que eu não via naquele momento. Então foi preciso, né? Outras pessoas simplesmente saíram da vida e não voltaram mais, e tá tudo certo, faz parte. Eram pessoas que eu gostava muito, mas elas precisavam ir. É entender esse fluxo, porque esse fluxo vai acontecer. Hoje você está com uma pessoa que você gosta muito, você se aproxima, você cria um laço forte e de repente isso é fugaz. Isso amanhã já não acontece mais. E o Akasha justamente ele vem para te trazer essa clareza de você entender isso e de você não sofrer. Chegou no fim de um ciclo. Outro ciclo precisa começar. Se eu fico preso naquele ciclo, mastigando aquele ciclo, por quanto tempo mais? Quanto sofrimento mais eu tenho que passar para poder acordar que aquilo já não me servia? Então o convite é que a gente aprenda a desapegar. Que a gente aprenda a soltar, deixar ir. E tá tudo certo. Ser grato, porque naquele momento, aquela relação, aquele sapato me serviu. Ele me foi útil. Hoje ele já não é mais. Ele vai talvez ajudar, ele vai ser útil para outra pessoa. Ou eu fui útil para naquele momento, para aquele sapato, e hoje eu já não sou mais útil. E ele foi procurar outra pessoa que seja útil para ele. Isso é crescimento, isso é evolução. Sou uma pessoa super evoluída, eu estou aprendendo. Mas aprender é muito gratificante.